Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael, do Pré-Universitário Popular Integração. E eu quero conversar contigo hoje um pouco sobre reações redox. O que são reações redox? Vamos falar um pouco de características desse tipo de reação química. A gente sabe que tem reações químicas que elas envolvem transferências de elétrons e outras que não envolvem transferências de elétrons. Aquelas reações químicas que envolvem transferências de elétrons são chamadas de reações redox, ou seja, reações que têm transferências de elétrons. Quais são as características dessas reações químicas, Rafael, que têm transferência de elétrons? Vamos lá. São reações químicas que a gente tem, geralmente não, a gente sempre tem um par redox. O que é um par redox, Rafael? A gente tem uma semi-reação de oxidação acontecendo junto com uma semi-reação de redução. Eu tenho sempre um par redox acontecendo simultaneamente. Rafael, tem exemplo de que acontece só uma redução sem oxidação? Não. Pode acontecer só uma oxidação sem redução ou uma redução sem oxidação? Não. Sempre tem que acontecer os dois em pares, em conjunto. Tá? Por isso a gente chama inclusive de par redox. Tá? Então, reações de oxirredução, a gente vai ter sempre uma espécie oxidando e uma espécie reduzindo. Como acontece transferência de elétrons entre essas espécies, os elétrons que saem de uma espécie têm que ir parar obrigatoriamente na outra espécie. Tá? Então, essa é uma das características muito importantes que você precisa lembrar para a prova do Enem com relação a reações redox. Na reação de oxidação, a gente vai ter sempre uma das espécies doando elétrons. Eu gosto de usar o seguinte truque para lembrar. Quem oxida, dá elétrons. Eu forço esse dá na minha fala para que eu consiga lembrar o que a espécie que está oxidando está fazendo. Então, na reação de oxidação, tem alguém oxidando. Então, quem oxida, dá elétrons. Dá para quem os elétrons? Dá para alguém que vai receber. Quem recebe estes elétrons é quem reduz. Então, eu tenho sempre, nesse par redox, alguém oxidando, ou seja, dando elétrons para alguém que está recebendo, ou seja, reduzindo. Tranquilo? Então, essas são uma das características do par redox que a gente tem nessas reações de oxirredução. Agora, um detalhe importante. Posso ter número de elétrons saindo da espécie oxidada e diferente do número de elétrons recebido pela espécie que está reduzindo? Não. O número de elétrons que saem da espécie oxidada tem que obrigatoriamente ser consumidos pela espécie que está reduzindo. Consumidos não, consumidos é o termo errado, né? Eles não são consumidos, eles são recebidos, né, pelaquela espécie que está reduzindo. Então o número de elétrons que sai da espécie que está sendo oxidada é exatamente o mesmo que as espécies reduzidas estão recebendo. Os elétrons eles não podem ficar perdidos no vácuo ou ali em solução, tudo. Eles têm que ser recebidos por alguém. Por quem? Pelas espécies que está sendo reduzida. Outro termo muito importante que a gente precisa lembrar nas reações de oxirredução são os termos chamados agente oxidante e agente redutor. E isso é algo que sempre gera uma certa confusão com quem está estudando para o Enem, que ele pensa que o agente oxidante é sempre aquele que reduz, porque é o contrário. Isso é algo muito clássico assim, que os estudantes fazem, essa analogia. Pode servir para ti, tá? Mas eu tenho uma ideia diferente para te trazer. O agente, numa reação de oxirredução, tu precisa pensar nele como aquele que age sobre alguém. Então, um agente oxidante, ele age sobre outra espécie. O que ele faz com a outra espécie? Ele faz com que a outra espécie oxide. Então, o agente oxidante faz com que a outra espécie oxide. Se a outra espécie oxida, obrigatoriamente, o agente oxidante só pode fazer a reação química contrária, que é a reação de redução. Assim como o agente redutor. O agente redutor, ele age sobre outra espécie. O que ele faz? Ele faz com que a outra espécie reduza. Então, o agente redutor é aquela espécie que faz a outra
reduzir nesse processo de oxirredução e, obrigatoriamente, ele só pode fazer o processo contrário, que é oxidar. Tá? Essas são algumas dicas básicas de características de reações de oxirredução que a gente precisa saber para a prova do Enem para poder conseguir até compreender melhor os exercícios e assim resolver eles da melhor forma possível. Eu espero que tenha sido útil para você. Aproveita aqui, curte o vídeo, compartilha com os teus colegas que estão estudando para o Enem e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Rafael, do Pré-Universitário Popular Integração. Boa tarde, não sei. É verdade, eu esqueci. Eu não sei porque que eu tenho com boa tarde. Não sei de onde.